Olá, esse é um vídeo sobre o mundo do trabalho, produzido para o curso de Bases Teóricas Metodológicas de Educação Profissional e Tecnológica, produzido pelo mestrando Ivo de Camargo Júnior, para o mestrado profissional de Educação Profissional e Tecnológica do Prof. EPT do Instituto Federal de São Paulo, campus de Sertãozinho. Eu me chamo Everton Williams, sou professor e psicólogo e mestre pelo programa de pós-graduação em formação de professores pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, e te convido para estudarmos juntos sobre o mundo do trabalho. Mundo do trabalho refere-se ao contexto abrangente no qual se desenvolve a permanente atividade humana de produção da própria existência e de vários aspectos inerentes a ela. A construção da atual concepção de educação profissional integrada está calcada nas bases da realidade material da classe trabalhadora e, por essa razão, não pode se furtar a uma compreensão de princípios científicos sociais e aos desafios que compreendem a produção moderna. E esta é a educação para o mundo do trabalho. Em contraposição à educação para o mercado de trabalho, que tornou-se quase unânime na sociedade capitalista e que se refere ao modo mais restrito à adequação de homens e mulheres e aos moldes exigidos pelo mercado para a compra e venda de sua força de trabalho. Para compreender o conceito de mundo do trabalho, é necessário compreender a relação constante de disputa entre o capital e o trabalho dos processos desencadeados na correlação de forças entre essas duas categorias e, portanto, considerar os processos de reestruturação produtiva e as novas relações de trabalho que deles se originam. E analisando desta forma, durante a década de 70 e 80, as bases produtivas sobre as quais a prosperidade capitalista se erigia, que é o Taylorismo e Fordismo, que vocês bem conhecem, apresentam sinais de esgotamento. E o capitão encontrou um modo de acumulação flexível na mundialização e financeirização do capital de molas propulsoras de uma nova ofensiva calcada nos preceitos de modo de produção toyotista, e instaurou-se então as principais potências capitalistas de um processo de reestruturação produtiva que trazia consigo soluções para enfraquecer a classe trabalhadora e organizar a captura da mentalidade operária. A partir da Lean Production, produção enxuta, e da polivalência operária do toyotismo, conseguiu-se realizar uma dupla façanha de evitar o desperdício prejudicial em tempos de crise e de superprodução e de sobrecarregar o trabalhador com múltiplas funções, eliminando uma parcela considerável de trabalhadores e oferecendo aos remanescentes a ilusão de elevação dos padrões de qualidade de trabalho, sugando sorrateiramente todo e qualquer vestígio de subjetividade que sobreviveu ao período fordista, atingindo um patamar inédito de subsunção do trabalho e do capital e um exame de status quo, do qual a classe trabalhadora, alicerçada nos fatos históricos, conduz à percepção enorme de um impacto dos danos causados pela reestruturação positiva toyotista, visto que o prejuízo causado pela acumulação flexível se mantém vigente e evidente. A educação profissional e tecnológica praticada na rede federal permanece conectada às necessidades praticadas por jovens brasileiros, no que se refere diretamente à busca de qualificação para entrada e permanência no mercado de trabalho. Porém, não se torna restrita à formação da mão de obra, mas forma sujeitos autônomos, capazes de se posicionar criticamente mediante as conjunturas econômicas e sociais que encontram durante a sua jornada no mundo do trabalho. A educação para o mundo do trabalho não traça como objetivo a formação reduzida e fragmentada de um operário, mas sim a formação de um aluno capaz de operar novas tecnologias, bem como de criá-las, disseminá-las e compreender como elas impactam tanto a sua comunidade quanto a sociedade como um todo. Sendo egresso da rede federal, espera-se que o impacto seja sempre positivo para as populações que se encontram à margem do acesso ao conhecimento e aos benesses do desenvolvimento tecnológico. Então, essa foi a nossa aula. Eu queria informar vocês que a descrição desse vídeo encontra-se as referências bibliográficas e um abraço para você até o nosso próximo encontro nessa aula.